Módulo 2. Nessa parte do módulo 2, vamos comparar a estrutura do Excel com a estrutura do MySQL. A planilha, que chama biblioteca, tem várias abas aqui dentro, cada uma com um tipo de dados sobre o objetivo da empresa. No caso, a gente tem cadastro de livro, funcionários, informações, pode ser qualquer tipo. Vamos trabalhar então com essa planilha. Como que funciona? Comparando o MySQL com o Excel, o banco de dados nós podemos chamar de biblioteca, então aí nós vamos comparar aqui. No MySQL, uma planilha do Excel vai ser um banco de dados. Dentro do banco de dados, nós vamos ter uma tabela, e essa tabela vai chamar casa de livros. Antes de criarmos efetivamente a tabela, vamos dar uma olhadinha aqui nos tipos de dados, tá? Por exemplo, tem vários tipos de dados aqui que a gente pode trabalhar. E aí é uma boa ideia, quando vai estruturar uma tabela, dar uma pesquisada nos tipos para ver quais a gente vai usar. Normalmente para números inteiros que não sejam muito grandes, nós utilizamos o int, tá? Mas tem outros tipos aqui também, ó. E aí ele mostra aqui, ó, quando você passa, ele fala qual que é o tamanho que você pode ter aqui nesse tooltip text. Então, cada um desses aqui tem. Então, aqui é de menos 128 até 128, ou seja, com assinatura, né? Se tiver menos, se for negativa. Se não for, é de 0,255. Costumo usar esse que já é um número muito grande, né? É de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões, são muitos números. Quando precisamos normalmente de decimais, que float, quando você precisa de muitas colunas aí em decimais, você usa o float. Eu costumo usar o double, tá? Double já é um número interessante para a gente aqui. Tem especificamente para você definir quantas casas decimais você quer, vai até 30. No caso do texto, nós costumamos usar o varchar, porque o varchar, se você define que o campo vai ter 200 caracteres e escrever só 20, vai utilizar em espaço mesmo somente os 20. O char não, se define 20, ele vai deixar o espaço em branco, por exemplo, tá? Que vai até 255 aqui o caso. E o varchar vai até 65.000. E tem outros tipos, né? Tiny text, que é poucos números, 255. Tem os tipos especiais, como long text, quando você quer colocar um texto grande, fazer uma descrição. JSON, você pode já definir que é um JSON. Tem binários para coisas de fotos, às vezes a gente pode usar o blob, por exemplo, para colocar uma imagem. Outro tipo que a gente usa bastante é o date, só data, time, só hora, hora, hora e data. Então, o timestamp, que é aquela parte do Unix timestamp. Então é isso, basicamente, para a gente começar. Aqui as outras opções, nós não vamos mexer nada aqui, tá, ainda. Tudo que nós fizermos aqui, ele vai colocando no código de create, ó. E você, inclusive, vem o código aqui, você aprende qual é o código. Por exemplo, se quiser fazer uma programação que cria em tabelas, você aprende aqui a fazer isso. Aqui também a parte de índice nós não vamos utilizar nesse momento também. Tá? É isso que era interessante frisar antes de a gente criar a tabela. É o nome da nossa aula, certo? E aqui a gente vai ter os campos. As colunas serão os campos da nossa tabela. Então aqui nós vamos ter aqui classifica. Não é interessante a gente colocar acentos nos nomes aqui. Pode colocar, mas fica um pouquinho complicado depois para ficar manipulando esses dados. Então aqui vamos colocar classifica, seria da classificação, vamos pôr aqui o número de caracteres que a gente pode chegar. Vamos
Então vamos colocar agora autor, editora, descrição. Bom, normalmente eu pego e copio isso aqui, coloco aqui dentro do comentário pra saber exatamente quais são os campos. Autor. Vou deixar um pouquinho mais aqui, tem os nomes grandes, apesar que o nome de autor no livro tem um tamanho definido, né? As editoras não passam de um determinado nome, vão abreviando de acordo com o tamanho. Editora, vamos deixar o mesmo tamanho. Descrição, normalmente eu coloco aqui 10. Aí a gente pode colocar aqui um pouco mais, né? Por exemplo, texto longo, não precisa nem definir o tamanho, a gente pode colocar muitos caracteres aqui. E a data, aí aqui a gente vai deixar em date time. Só um date, desculpa, é só a data, ele precisa do horário, né? Uma outra coisa importante aqui que a gente vai ter que usar, um ID, né? Vamos criar um ID aqui de livro, sei lá, RBG, Bernardo Livro. Lá no nosso Excel seria as linhas, né? Colocar uma coluna a mais, que é por questão de índice mesmo, para a gente poder fazer as alterações nos campos, e esse número a gente deixa ele automatizado. Toda vez que a gente criar uma nova linha, nós colocamos a ID. Então, código do livro. Beleza. Copiar a formatação. Aqui a gente tem código 1, 2, 3. Feito isso, nós temos a nossa tabela. Agora vamos aprender como que a gente pode colocar dados aqui por linha de comando, porque é o como a gente vai fazer. A nossa página vai ter que enviar comandos, pegando os objetos dos formulários e enviar comandos. Aqui nós poderíamos vir aqui mesmo, inserir nova linha aqui, inserir registro e colocar os dados. Aqui o código livre a gente colocaria um. E aqui a classificação, editor, já iria aparecer lá.